E agora sim, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, para minha alegria, que honra, ela que dispensa apresentações, Cristiane Torloni. Seja mais uma vez muito bem-vinda, sempre um prazer te receber, viu, Cris? Bom dia, Danilo, bom dia, meus queridos ouvintes. Tem tempo, viu? Tem tempo do nosso último encontro aqui na Rádio Bandeirantes. 2019 você estava com o Masterclass, voltando, um espetáculo lindo também, não é? E esse sempre dá para voltar, porque é um sucesso, a personagem. Nunca me esqueço que no outro estúdio ainda, né, onde a gente gravou ali na espera, tinha um quadro da Maria Callas, e assim que você chegou, você já bateu o olho assim direto no quadro. Que gostoso te receber mais uma vez, viu, Cris? É uma delícia e é maravilhoso a gente ter esse espaço, né, cultural, né, Danilo? Né? Você vê há anos, 12 anos você tem o programa? 12 anos de Rádio Bandeirantes. Isso é uma maravilha. É porque daí você vai fazendo o teu público também, né? Eu amo rádio. Eu acordo, ligo o rádio para saber tudo. E é gostoso porque você se sente acompanhado, né? Rádio faz companhia, essa companhia, né? Porque às vezes a televisão gostoso. afasta um pouco, né? Porque a pessoa está tão distante ali, seguindo, né, um TP, e aqui não, aqui esse ambiente, né, mais livre que a gente tem, mais à vontade, nessa conversa, nessa resenha mesmo. E a Cristiane Torloni está aqui para falar sobre as novidades da carreira, os projetos. Está de volta a São Paulo, um espetáculo também lindo, emocionante, visto por mais de 200 mil espectadores. Vocês bateram ontem 200 apresentações, não foi? Ontem fizemos 200 apresentações, que é dois de nós em cartaz no Tuca, esse palco lendário do Teatro da PUC ali na Rua Monte Alegre, em Perdizes. A gente fala que é a casa do Fafá ou da Denise Fraga, né? Também da Cristiane Torloni. Porque eu fiz a Joana d'Arc lá. Eu fiz a Joana d'Arc em uma temporada popular lá. O Joana d'Arc é 2001, né? Logo antes deles entrarem para a reforma. Eu gosto muito das populares também, você sabe, Danilo? Pega uma moçada, assim, ávida de teatro, né? Joana d'Arc foi esse espetáculo que você fez também, além de outros históricos, né? Com vários parceiros, um deles você está retomando agora, que é o Zé Posse, né? José Posse Neto. 38 anos de parceria. Uau! Esse é um casamento que realmente deu certo. E além disso, essa peça, bom, a gente vai ter oportunidade de conversar aqui, porque essa peça marca vários encontros e reencontros, né? Você está ao lado do Antônio Fagundes, o Thiago Fragoso, a Alexandra Martins, direção do José Posse Neto, e é um reencontro teu com o Fagundes, porque o público sempre assistiu e acompanhou vocês nas novelas, né? Par romântico, aqueles personagens todos, né? Que ficam no imaginário, mas pela primeira vez em cena juntos no teatro, né? E essa química que a gente tanto fala e que vê ali em cena, não é à toa, né? É de muitos anos de parceria, né, Cristiane? Sabe de uma curiosidade, Danilo? A primeira vez que nós nos encontramos em cena foi num seriado chamado Amizade Colorida, há 45 anos atrás. E deu aquele match mesmo, sabe? Assim, teve uma empatia. Eu já acompanhava a carreira do Fafá. Eu vi realmente em 70, deve ter sido em 74, 75, quando ele montou Jarrimo, que era um espetáculo lindo. Quando eu vi, eu falei, eu vou trabalhar com esse cara. Me interessa, sabe quando te interessa? Eu disse, quero trabalhar. Com Posse também foi a mesma coisa. Eu vi o Lilith, a Lua Negra, e falei, eu vou trabalhar com esse cara. E daí, quando nós nos encontramos nesse seriado, foi incrível. A gente fez uma jura de amor. Vamos fazer teatro juntos? Demorou 44 anos, né? Nós estreamos agora em 24. Demorou um tempo, mas nós tivemos lindos encontros na televisão e no cinema também. Bessamemútil. Nós fizemos também um filme da Ana Carolina, que é o... Chama, meu Deus. A ficha vai caindo. Que era um filme delicioso da Ana, que a gente fez assim na correria também aqui em São Paulo. Enfim, então isso vai formando assim uma bagagem de muita segurança, de muita confiança, e nós somos muito divertidos. A gente sempre teve essa coisa gostosa de brincar. Das Tripas Coração? Das Tripas Coração, pode crer. E então, aí também, né, Louco Amor, A Viagem, Velho Chico. Nossa, a última que nós fizemos agora vai fazer 10 anos, que foi o Velho Chico, que foi em 2016, né, exatamente.
E aí agora nos palcos, né? O Fagundes ele estava há 22 anos, né, sem encenar um texto brasileiro, e aí quem entra em cena o Gustavo Pinheiro, que já te falei, que acompanho de perto a carreira dele com A Tropa, que era com o Otávio Augusto, o espetáculo, está há muitos anos em cartaz. A Lista, com a Lista, Lília, com a Lília Cabral e a entendeu? filha. Que é ótimo. E agora esse texto, né, que vocês estão encenando, Dois de Nós, e como que foi o convite? O Fagundes falou que tinha esse texto, foi o Gustavo, como que se deu isso tudo, hein? Você sabe que é engraçado? Porque eu estava em Portugal, literalmente, eu fui para Portugal e eu levei um texto para ler lá. E estou eu com esse texto, que eu já vou contar qual é, porque também é um projeto que vai chegar. E vou contar logo, Chanel. Conta. O Chanel da Maria Adelaide Amaral tá na agulha. Levei o texto para ler, aí toco o telefone, uma coisa estranhíssima, o perfil, eu falei, que cara é essa? Coisa parecia um tupamaro, assim. Eu falei, cara, é muito golpe que tem. Não atendi o telefone. Aí vem mensagem, um perfil horroroso. Eu falei, que coisa estranha. Aí vem uma mensagem de voz. Eu falei, esse cara tá imitando o Fagundes. Que é isso, cara? Aí liga. Daí eu falei, eu vou atender esse cafajeste porque ele tá imitando o Fagundes. Aí ele falou, Cris, sou eu. Eu falei, meu Deus, eu achei que fosse um trote. Ele falou, cara, tem um texto incrível aqui. Posso te mandar? Um tiro certíssimo. Quando eu li, eu falei, cara, é esse primeiro. Aí conversei com os produtores da Chanel, falei, meninos, a gente vai ter que esperar, porque chegou uma coisa, o Cosmos fala, sabe, assim, se diz assim, isso aqui é isso. Quando ele falou, olha, é o Gustavo, o texto é muito bom. Você pega uma boa dramaturgia e essa é vontade, porque hoje a gente pegava esta janela, porque o Fafá ainda estava fazendo o Baixa Terapia. Então ele ainda ia ter um tempo. E esse tempo não dava para montar a Chanel, mas dava para eu poder organizar a minha vida para isso que virou, imagina, essa jornada enorme que nós estamos, né, vivendo agora. Chanel é um solo. A Chanel, ela é um solo. Se bem que você tem uma situação em cena que você tem os modelos, né? Assim, quem fez lindamente, eu digo que a minha madrinha foi a Marília Pêra, né? Foi o Jorge Tacla que montou nos anos 80, né? Foi um enorme de um sucesso, e dessa vez quem vai dirigir é o Guilherme Weber. Que legal. Então tá na prateleira esperando. Mas foi um tiro. Quando eu vi, eu falei, isso daqui é lindo, e é uma plataforma de voo. Os personagens, né? A gente pode dar um spoiler. Vamos, né? claro, vamos. Lindo, Vamos entrar na né? história, porque já foi visto por mais de 200 mil espectadores, mas né, a gente sempre, né, às vezes tem algo ali compromisso, não deu para ouvinte se programar, tá ouvindo agora a nossa entrevista, corre lá comprar o ingresso, tá em cartaz no Tuca, a gente vai passar o serviço completo, perfil no Instagram, o site onde vende os ingressos, mas Dois de Nós conta a história de dois casais de gerações diferentes, se encontram ali num quarto de hotel, é o Pepe e a Leninha, né, os personagens do Fagundes e o teu, e tem o Pedro Paulo e Maria Helena, né, que é do Thiago Fragoso. Não, é o contrário. Maria Helena e Pedro Maria Paulo, Helena sou eu e o Paulo, Fafá, exatamente, e né? a Ale e o Thiago, a Heleninha e o Pepe. Thiago Fragoso e a Alexandra. E aí são muitos assuntos que são debatidos ali e dois recortes diferentes, né? É falado sobre a rotina de casa, dos filhos, de dinheiro, de tempo, de realização profissional, sexual também, e casais que estão em momentos diferentes da vida. Então, o espectador, se não se enxergar em um, vai se enxergar em outro, porque são dois momentos, a passagem de tempo que marcam em outros é bastante grande, né, Toloni? O Gustavo, ele é um gênio, porque assim, o que é a questão de um bom texto, né? São os golpes dramatúrgicos, né? E ele tem um golpe quântico no espetáculo. Ele faz uma passagem de tempo de 30 anos para o passado. E é aquilo, né? Se você pudesse se rever em alguns momentos da sua vida, o que você mudaria? Qual é a palavra que você não diria nunca mais, sabe? Qual é a porta que você não bateria, né? Então, assim, é muito bonito porque você ter essa chance de olhar para o seu passado e dizer, será que eu posso consertar o meu futuro se eu tomar uma decisão agora no presente? Então, é muito bonito porque a peça, ela vai se passando em 3 tempos, né? E o público, o público tem que ser surpreendido. Quer dizer, é uma comédia muito emocionante, porque ele faz da ferramenta da comédia um instrumento para você poder... Você chega pelo fígado, né? A comédia pega você ri. Quando você já está
na bandeja, ele vem com emoção, vai para o coração e as pessoas se entregam. É muito bonito ver, Danilo, ouvir principalmente a reação do público no bate-papo depois, que sempre tem um bate-papo, né, de 10, 15 minutos. Em Portugal foi lindo também, mas aí já é um outro mote da conversa. Mas aqui no Brasil você tem uma questão, como as pessoas agradecem ter assistido o espetáculo. E ela fala sobre essa vida que foi vivida, então você tem casais que olham como é que eles se organizaram ou reorganizaram as suas vidas, e você pode ter qualquer tipo de casal, ou não precisa ser um casal. Então você tem filhos que levam seus pais, pais que levam seus filhos, maridos que levam seus outros maridos, esposas que levam suas outras esposas. Quer dizer, fala-se de humanidade com muito sabor. Então, assim, você não tem uma aula de pedagogia, não. Você tem um momento de encontro de pessoas e vamos dizer assim, essa empatia que eu e o Fafá temos já há mais de 40 anos, ela foi, vamos dizer assim, ela foi compartilhada com os outros atores e personagens. A Ale e o Fafá são casados há 20 anos. Então, também ali você tem uma sinergia maravilhosa. O Thiago, eu nunca tinha trabalhado com ele, mas ele já tinha trabalhado com o Fafá. Né? Então você tem uma coisa, a mamãe, quando foi assistir, ela disse assim, incrível, quando chega no final do espetáculo, você tem certeza que vocês se amam. Assim, a gente tem uma relação tem um frescor, tem amor, tem bom humor. Isso vai contagiando as pessoas e é muito bacana. Assim, aqui no Brasil a gente tem muitos aplausos em cena aberta, lágrimas em cena aberta, e, assim, é uma vivência muito bonita. Né, e seria tão bom, né, se a gente tivesse, né, esse poder, né, essa máquina de repente consertar alguma coisa do passado, né, porque são das coisas do passado, dos nossos erros, dos nossos acertos também, que a gente acaba moldando o nosso futuro, né, para onde a gente vai caminhar, o que a gente quer, são as consequências, né, aquela tal história, né, Cris, o que a gente... As escolhas, né, meu bem? A gente planta o que a gente... Não é? A gente colhe o que a gente planta, né, o que a gente plantou lá atrás. Então, o espetáculo, ele provoca essa reflexão, esse questionamento. Você sabe, quando eu fui assistir, eu vi quase como um espelho, né? Que maravilha. O que eu posso, né, fazer de diferente? O que eu posso mudar? E o Gustavo, que é o autor do texto, bom, a gente já falou da Tropa, e a Tropa falava de um pai machista, né, falava muito do machismo, né, naquele espetáculo lá do Otávio Augusto, um militarzão, e eu acho que ele traz aqui para o Dois de Nós uma outra questão. O que era aceito numa sociedade, né? O que podia ser dito, qual era o tratamento, né, que a mulher, por exemplo, recebia, e que naquele casal, nessa passagem de tempo, que não é mais aceito hoje em dia. Não pode mais falar. Não. Qual que é o papel? Chama-se assédio. Então, tem nome para isso. Mas você, Danilo, você sabe de uma coisa, infelizmente, né, as estatísticas estão aí para dizer que, infelizmente, esse machismo latino-americano, ele realmente tem que ser reeducado. Sabe assim, aquilo que você olhava há 50 anos atrás e dizia, uau, que macho, chega lá, dá uns tapas, joga no chão, dança uma parte, sabe assim, hoje em dia você para e diz assim, mas como você tem essa estatística de feminicídio? Quer dizer, você tem uma situação em que é muito bonito que o personagem do Pepe e do Pedro Paulo, se fosse na boca de uma mulher, seria uma coisa totalmente panfletária. Mas o Gustavo, ele faz esse encontro desse homem mais velho, que trilhou este caminho do macho tóxico e que se quebrou. Porque isso é insustentável. Quer dizer, você ter essa arrogância de eu sou o dono do mundo, fazendo um trocadilho com os personagens que o Fafá fez, entendeu? Como isso não cabe mais na sociedade. E você tem uma mulher que era uma mulher achacada por um marido, né, mal, né? Porque tem uma coisa má nisso tudo. Porque ela tortura o feminino. E ele também é torturado. Porque o homem, todo homem teve uma mãe. Sabe assim, todo homem foi filho. Então, assim, eu sou mãe, eu fui mãe de 2 meninos, eu sempre pensei nisso, quer dizer, eu estou criando esses homens para uma sociedade e para que eles encontrem o amor, seja onde for. Mas um amor livre desse peso que o homem não pode chorar, que o homem não pode, tem que brigar. Quer dizer, existem ferramentas.
E hoje você vê os homens armados até os dentes, matando as mulheres de uma maneira louca, não aceitando o final de uma relação, não aceitando uma conversa franca. Então, o que é bonito nesse espetáculo é que você tem uma passagem de tempo onde as coisas podem ser ditas. E coisas que, se ficassem na boca de uma mulher, seriam chatas, são ditas na boca desse lindo macho alfa, que foi um grande galã da televisão brasileira, que é o Fafá, e ele se despossuindo desse lugar. Então, os homens, eles se sentem muito acolhidos, porque levar esse peso do eu tenho que ser, eu tenho que falar alto, eu tenho que bater na mesa, isso é insuportável, é um peso insuportável. E a mulher que tem que estar ali sendo, né, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, pelo amor de Deus, entendeu? Hoje você tem as mulheres liderando no mundo. Então, assim, eu acho que essa geração que tem ido assistir o espetáculo, a gente tem um público muito jovem que vai. Isso é uma coisa linda. Gente que nunca foi a teatro indo para ver esse encontro nosso, que também é bonito. Mas o que é muito bonito talvez seja o melhor legado dessa peça, é que há uma boa escolha a ser feita nesse momento, de uma boa amizade, né? Tem uma frase linda na peça que diz, cuida dela enquanto houver amor. Então, se há amor, vamos achar um jeito da gente se cuidar. A gente pode ser ex aquilo, mas a gente vai ser amigo sempre. Vamos cuidar um do outro. E mudar pode ser assustador, mas não mudar também. Então, é a hora de mudar. Vai mudar quando? Tô cheio de beijos e abraços aqui, todo mundo querendo falar com a Cristiane Torlone, a Amanda Marques Soares tá aqui, disse que já assistiu Dois de Nós 2 vezes, e agora que a Cris já soltou aí Chanel, disse que já tá ansiosa também por esse espetáculo. O Laureano Arantes Neto tá mandando várias palminhas, simplesmente divina, especial. O Sandro Rodrigues, entrevista super agradável. O Anguita mandou uma mensagem carinhosa aqui, obrigado, viu, Anguita. A Rosana Saad também, fanzaça da Cristiane Torlone. Sônia Blota lá de Paris pedindo para mandar um beijo. Tá dado, viu, Soninho, o seu recado aqui. Jefferson de Franco da Rocha. Olha, tanta gente, a gente vai ao longo do programa pontuando aqui também com a participação, com os fãs aqui da Cristiane Torlone. Marcelino Lupe de Santo André, diz que vai levar a esposa, Simone, para assistir. Vai mesmo, viu, Marcelino? Vai mesmo, que você vai adorar. No final tem um bate-papo com todo o elenco e tem outras coisinhas mais que a gente vai falar. Caneca. Tem as canecas, exatamente. Você tem a chance até de conhecer os bastidores, tirar foto, aí depois a gente fala sobre isso. Salvador dos Anjos, lá em São Bernardo do Campo, tá aqui também. Alexandre Galvão, da Zona Sul, Denise Corrochano, Sérgio Eduardo, a Eliana Souza, de Ribeirão Pires, falando das novelas, dos personagens marcantes. Vamos entrar nisso também, mas é importante aqui a gente falar que vocês tiveram oportunidade de fazer uma primeira temporada aqui em São Paulo, Casa Cheia no Tuca, rodaram mais de 12 cidades brasileiras, uma temporada de 3 meses em Portugal, e num momento em que os espetáculos estão cada vez mais com temporadas curtíssimas, não é? Curta temporada, você de repente viu o anúncio ali no Instagram, não conseguiu se programar para comprar o ingresso, já acabou a temporada. A gente sabe mesmo, né? Que tem um custo isso, a produção, você bancar um espetáculo, você ter produtores locais que possibilitem você de viajar com esse espetáculo, e é tão bonito ver a carreira, não é, Cris? Porque às vezes você fica mais tempo, eu ouço isso de muitos atores, você fica mais tempo na sala de ensaio, na mesa, né, de leitura, do que no valendo mesmo, do que ali nas sessões. Então ver um espetáculo como esse, 200 mil espectadores, 200 apresentações que vocês bateram ontem, é bonito ver essa trajetória, porque vocês também, não é? Claro, vocês querem estar em cena, fazendo ali, né? Em inglês é o verbo to play, né? Vocês querem brincar, né? Em francês é jouer, é lindo, né? É lindo. E ficar tanto tempo em cartaz assim, vocês já vão absorvendo do personagem, vai colocando mais o texto, encaixando na boca. É diferente, né? Com certeza, você vai ficando cada vez mais afinado. Em Portugal, nós fizemos de terça a domingo. Então, nós estamos assim, você fica um instrumento muito mais afinado. Quanto mais você faz, mais você vai se entregando para o personagem e camadas, vamos dizer assim, subterrâneas do personagem vão aparecendo. Porque o autor, né, nós vamos fazer um filme, né? Na verdade, quando começou essa história era para ser um filme. Mas daí nós fizemos uma leitura lá no Teatro Adolfo Bloch, no Rio,
E foi assim, foi uma loucura. Nós só tínhamos os papéis, né, na mão, sentados numa cadeira, o teatro 400 lugares lotados, gente no chão. Quando terminou, foi uma ovação, um olhou para a cara do outro e falei, eu acho que o filme vai esperar, porque realmente o teatro está respondendo ao teatro. Uma questão, Danilo, que é assim, que é bem interessante, assim, todos os espetáculos que eu montei, eu, Cristiane, como produtora, e outros que eu participei, foram espetáculos patrocinados, tá? Eu acho que é muito importante a gente ter lei de incentivo, fazer jus a isso. Quando as pessoas dizem assim, é dinheiro público. Sim, dinheiro público meu também, porque eu sou uma contribuinte, então eu sou a guardiã de um dinheiro que também é meu. E todas as produções que eu participei, nós não ficamos menos do que um ano em cartaz. Então, assim, existe uma falange de atores que prefere, por uma questão assim, filosófica, montar sem patrocínio. Esse espetáculo, como os outros que o Fagundes montou, ele monta numa produção independente. E ele é um grande gestor. E dá certo. Você tem um trabalho enorme de administração para que isso dê certo. Mas nós vivemos da bilheteria. Tem coisas que a gente não consegue fazer, porque como nós não temos patrocínio, nós não conseguimos chegar a outros lugares, porque você fica, vamos dizer assim, refém de produtores locais. E isso também pode ser para o bem e para o mal. Então, assim, tem lugares que ainda nós não chegamos com o espetáculo, mas chegaremos, porque nós somos abusados e estamos fazendo um fundo de produção para a gente poder chegar a alguns lugares. Mas é uma questão de gestão. Tem produtores que ficam só o tempo que o patrocínio aguenta. Eles não fazem uma gestão para, além de ficar o tempo que o patrocínio aguenta, ter um fundo de produção que acabou o patrocínio, você pode continuar. E esse é o grande pecado. É uma pena, porque o espetáculo está no auge ali, no sucesso. Esse é um grande pecado. Então, assim, quando nós fizemos a Calas, eu tive a oportunidade de ver aqui, nós tivemos uma fidelização do Bradesco. O espetáculo era tão bom que eles queriam estar conosco, então nós remontamos e fomos fazendo as temporadas no Brasil, chegando a todos os lugares. Então, assim, também depende de um lugar do patrocinador de fidelizar com a cultura. E aí você vê tudo dando certo, tudo se encaixando. Eu fiquei devendo o serviço aqui do espetáculo Dois de Nós, em cartaz no Tuca, em São Paulo, no Teatro da PUC. Sessões às quintas e sextas, às 9 horas da noite, aos sábados, às 8 horas da noite, às 20, e domingo mais cedo, às 5 da tarde. É uma informação importante, que aliás a gente nem precisava, né? A gente nem precisava. não precisava. Acho que precisa, eu já sei o que você vai falar. Você já sabe, né? Minha gente, o Fagundes tem, a Torlone também, não é? Essa pontualidade, que é na verdade um respeito, né? Para com aqueles que saíram de suas casas com antecedência, com tempo, se programaram. Está marcado para as 9 às 9, está marcado para as 8 às 8, às 5 da tarde às 5 da tarde. Mas cheguei 5 e 1, não vai entrar. Não vai entrar porque, de novo, é um respeito. O Tuca, bom, para quem não sabe, o Tuca é um teatro que tem mais de 600 lugares, né? Mais de 700 lugares, é enorme. Então, você imagina, todo mundo ali que chegou, que se programou, vai esperar 1, 2, 10 que seja. Então, é isso, né? Os espetáculos começam rigorosamente no horário. Isso está no cartaz, isso está no teatro, isso está no site, isso está no Instagram, está aqui na entrevista, porque não vai entrar. Vai perder viagem, vai perder o dinheiro, né, que você comprou do espetáculo. Então, reforçando quinta e sexta, às quintas e sextas, às 9 horas da noite, aos sábados. Hoje tem sessão, aliás. Hoje tem sessão às 8 da noite e amanhã também às 5 horas da tarde. E aí essa temporada que segue agora aqui por um bom tempo no Tuca, não é? Até maio, até final de maio. Já está certo, até maio, então. Até final de maio. Que legal, que gostoso. Rua Monte Alegre, 1024, Perdizes, e os ingressos em simpla.com.br. Essa temporada de Dois de Nós. Estou recebendo várias mensagens. Não vai dar tempo de colocar todo mundo, né? Todo mundo quer um pedacinho, né, da Torlone, mas lá no Tuca vai ter a oportunidade de ver de pertinho. Ao final tem um bate-papo, vocês só trocam de roupa ali e já voltam para um bate-papo, e aí é aberto. Todo mundo pode fazer perguntas e participar. É muito bonito esse encontro, viu, da gente, porque assim, tem um detalhe bonito, assim,
Fafá está fazendo 60 anos de carreira. E eu estou fazendo 50 anos de carreira. Então, assim, vamos dizer assim, tem um aniversário sendo comemorado, sabe assim? É um momento muito bonito. E o público, né, agora que nós já somos avós, todos, estamos batizando crianças, né? Você tem essa oportunidade de ter esse tete-a-tete com o público. Assim, da mesma maneira que as pessoas estão mandando mensagens agora, antigamente nós tínhamos os fã-clubes, né? Que eram fã-clubes físicos, né? Agora eles estão online, né? Então, assim, eu quero fazer um agradecimento ao pessoal do Torlone Star, que também já está quase indo para os 20 anos, que eles são... Cara, é impressionante a capilaridade que tem os grupos. Você vê no Instagram, o meu Instagram é @CrisTorlone, né? Mas tem outros que eu falei, gente, são tantas Cristorlones que tem que as pessoas não sabem. E eles vão postando coisas incríveis e a gente vai fazendo collabs. Que eles fizeram, não é? A Cristiane Torlone junto de todas as personagens. Mostrando as personagens emblemáticas ali. É linda. Você vê, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta incrível, né? Tem umas bobagens, mas essa não é uma bobagem, não é uma fake news. E eu tenho que agradecer porque eu sou muito respeitada, sabe? Torlone está falando aqui, te amamos, Luana Alves está por aqui, o Sandro Rodrigues, Cristiane transmite confiança, serenidade ao mesmo tempo, nessa voz marcante. E nem sempre você gostou da sua voz, que eu já sei disso, né? Tive que educar a voz, né? A gente não educa só o corpo, educa a alma e a voz também, né? Essa voz característica, marcante, linda. A Gisélia, que a importância das temporadas populares, assistir todos os espetáculos da Torlone, desde Salomé, Joana Dark, marcou a minha vida, logo volto a assistir Dois de Nós, Luciana Bezerra, a Amanda aqui também, o Anguita disse que trabalhou com o teu pai em 1990 na Copa do Mundo na Itália, ele pela TV Manchete, o Anguita aqui pela Band, e que eles juntos foram os responsáveis pelo pool das emissoras, não é? O saudoso seu Geraldo Matheus, grande Geraldo. O Mamone aqui levou a esposa, né, da nossa central técnica aqui, o Mamone levou a esposa já para assistir, disse que a Cristiane é um arraso, já foi levar a esposa lá no Tuca para assistir Dois de Nós, né? Mas você sabe que a gente está falando muito de teatro, e você já falou uma vez que o teatro foi e é o seu primeiro playground, né? Onde você, de forma natural ali para suas reflexões, porque é onde você foi amamentada, ninada, influenciada. Sua mãe atuou até os 7, 8 meses, grávida, não é? Sim. De você. Então, ali aquele ambiente, o palco, a coxinha, o camarim, os bastidores, é a tua casa, não é? E você nunca deixou... A gente sabe da potência da televisão, a televisão te leva para lugares, para o mundo inteiro. Né? As novelas brasileiras são comercializadas até hoje para o mundo inteiro, então você sabe, na pele todos os dias, você não consegue sair de casa sem ser abordado, então você sabe do impacto da televisão, mas você nunca deixou nesse tempo todo de fazer teatro, né? O teatro é a sua casa, então pegando esse gancho, eu já queria perguntar, se você me permite, porque você vem de uma família de artistas, né? Os seus pais se conheceram ali na EAD, na verdade antes, né? Antes da abertura da EAD. Eles são da primeira turma. Doutor Alfredo, né? 1949. Alfredo Mesquita fizeram parte da primeira turma da EAD. E de lá, bom, tantos talentos, né? Tanta gente que saiu de lá. E eles também, mas já fundaram o Teatro de Arena. Teatro de Arena. Assim, eu estou fazendo um documentário chamado Quase Não Nasci. Só porque quase não nasci. O povo era muito ocupado, eu quase não nasci. Então, essa brecha de eu ter nascido nesse berço de ouro, porque você falou, Alfredo Mesquita. O Alfredo Mesquita era o meu padrinho de batizado, né? A Cacilda Becker foi madrinha de casamento dos meus pais. Ela era professora da EAD. E você vai ter ali, a mamãe trabalhou acompanhou a abertura do museu, ela trabalhou diretamente com Titilo Matarazzo. A mamãe, ela tem uma memória inacreditável, uma lucidez inacreditável, tem diários incríveis, e são diários de uma época, sabe, de uma época de ouro de São Paulo, um clube da esquina que teve todo mundo acontecendo, né? Você vai tendo os grandes pintores que vieram da época de 1922, assim, você tem uma esteira de gente, ela foi criada nisso, meu pai também. Então, assim, é uma oportunidade de você dar continuidade. O legado de um filho da arte talvez seja esse, né? O bastão vai passando para alguém. Então, assim, por exemplo, o Bruno Fagundes, o filho do Fafá, é um lindo ator. Então, assim, se você conseguir deixar uma sementinha,
Porque isso é uma coisa, é isso, né? Talvez seja a última ilha de humanidade ainda é o teatro. Você vê, depois da pandemia, os teatros encheram, sabe? Assim, nós somos coletivo, né? O teatro é um lugar que, antigamente, o que acontecia? Você sentava na beira do fogo, alguém contava como é que caçou o mamute. A gente está ali contando como é que a gente foi lá caçar o nosso leão, o nosso mamute. E fica todo mundo ali em volta do fogo, que é esse palco, essa chama de luz, se curando e se consolando, porque a arte tem esse lugar. Por exemplo, quando nós fizemos A Viagem, que é um trabalho emblemático, eu percebi isso. Eu estava morando em Portugal, eu vim para fazer assim, a novela, e eu fiquei muito surpresa, porque eu percebi que esse entretenimento também é consolo. E você vai chegar a lugares que são os asilos, que são os orfanatos, que são os hospitais. Você salva a vida das pessoas. É uma mensagem que, assim, você mudou a minha vida. Nós, agora que vamos para Portugal, a gente ficou muito comovido, porque nós tivemos, assim, uma coroação das nossas carreiras, ouvindo como é que 4 décadas, né, de televisão sendo exportada para Portugal mudou o comportamento cultural. Assim, não é fã que quer tirar selfie. Não, vocês abriram portas, assim, de comportamento. E você sabe que é isso. É como você trabalhando aqui nesse teu estúdio. Aliás, que é lindo, que tem, você vê essa mata linda. Mas quando você grava uma novela, você fica num estúdio hermeticamente fechado. Você não vê a luz do sol durante meses. Você não vê ninguém. Porque você grava 60, 70 cenas por semana, o negócio é trabalhar. Então, quando você tem a oportunidade de ouvir do público, cara a cara, aonde você afetou ele, você faz. Eu entendi logo no começo da minha carreira, Danilo, que esse equipamento aqui que a gente tem é um portal para o coração das pessoas. Você manda flechas, cartas de amor. E dessa vez a gente pôde perceber de uma maneira muito bonita que esse amor é correspondido. Tem uma história, desculpa te interromper, mas imagina. Tem uma história que você já contou, de um fã, né, que estava ali na saída do teatro, acho que você estava fazendo o Lobo de Ray-Ban. Eu acho que era esse espetáculo, que ele chegou para você depois, no final ali, e estava muito doente, né? E aí falou, né? Durante 1 hora eu esqueci que eu estava morrendo, né? Você já contou essa história. Então o poder da arte, né? O poder de tocar as pessoas, seja no cinema, no teatro, na televisão. Você já falou para mim também aqui, em entrevista na última vez, do poder que foi a viagem na sua vida, né, na sua trajetória, né, aquela mensagem e como te bateu e que foi também um consolo para você, não é? Então é isso, um consolo para todo mundo, para quem está assistindo, não é? E para quem está fazendo também, porque vocês acabam encarnando ali os personagens, dão vida durante meses, não é? Eu sei que você gosta de ter o CPF e o RG dos seus personagens. Já brigou com o autor que ficou, né? Que não, o cara muda, surta no meio do caminho. Não pode surtar, não. Ou pelo menos combina que vai ter um surto, né? Tem que ser. Da personagem que não... Não, a primeira coisa que eu pergunto, na primeira reunião que vai ter com o autor e tudo, eu pergunto, tem algum segredo? Porque se o personagem tiver um segredo, ele tem que contar para mim. Aquele brilho nos olhos, assim, só eu sei, não. Senão você está mentindo para o público. O público tem que perceber que tem alguma coisa ali que é um mistério, que é bárbaro ter, entendeu? Mas se o ator não sabe, ele não pode ser manipulado. Isso não existe. Aí você estava falando do documentário, né? O documentário é sobre sua mãe ou sobre seu pai, sobre sua mãe? Na verdade é sobre a mamãe, né? Porque assim, nós perdemos o papai agora há 2 anos, né? Mas assim, você sabe, da Salomé, o Oscar Wilde tem uma fala que é muito bonita. A peça que diz que o mistério do amor é maior do que o mistério da morte. E eu vou te dizer, depois de 70 anos de casamento, assim, é indivisível, sabe? Assim, eu percebo a relação que ultrapassou, sabe? Assim, transgrediu a vida e principalmente a morte, e o papai está sempre junto. De vez em quando eu tenho um peteleco aí que eu digo, tá bom, papai, já entendi, é comigo. E a mamãe continua discutindo com ele até hoje. Mas o que é muito interessante é que você vai perceber que essas 2 pessoas se encontram num momento interessantíssimo de São Paulo e do Brasil e depois do Rio de Janeiro, né, quando eles se mudam para o Rio.
E eu percebi, Danilo, que bom, né, a escolha da minha carreira foi uma escolha tardia, na verdade. Eu queria ir para ciências sociais e talvez depois dirigir. E eu sou uma documentarista, o meu negócio é memória. Então eu dirigi o Amazônia, junto com Miguel Przewodowski, o Amazônia, o Despertar da Florestania, que está no Globoplay, que é um documentário que, enfim, que fala sobre essa questão da Amazônia, sobre esse neologismo que é florestania, que rima com cidadania, que rima com poesia, que rima com alegria, e que é um conceito muito importante assim dos povos ancestrais, de como é que nós somos natureza. Esse divórcio entre homem e natureza é um divórcio que só deu ruim. E, seguindo nessa linha de memória e educação, nós estamos compondo o Quase Não Nasci, que eu espero que no próximo ano já esteja prontinho aí nas telas. E que o mais difícil disso tudo foi convencer, não é? Papai e mamãe a seguir essa carreira, não é? A carreira artística, porque eles tinham algumas resistências ou não, Cris? Sim, meus pais não... Mas assim, você sabe o que acontece? O meu pai, ele, né, marido provedor, ele abandonou a carreira mesmo tendo sido já premiado com o Saci, sabe? Aquele grande prêmio do Estado de São Paulo, blá, blá, blá. E isso é uma ferida, é quase um suicídio. Um ator deixar de ser ator por isso, porque tem que criar os seus filhos, tudo isso, é muito triste. E a mamãe manteve a carreira, o papai foi produtor, depois administrador de teatros, mas isso sempre foi uma mágoa, entendeu? Porque você não deixa de ser ator, você não deixa de ser um intérprete, né? E eu, durante os primeiros 10 anos de carreira, eu tinha muitas dúvidas. Eu tenho dúvidas sempre, eu sempre dou o benefício da dúvida. Você nunca sabe o que vai acontecer da sua vida. Quando eu mudei em 91 para Portugal, eu tinha muitas dúvidas se eu ia conseguir colar o meu coração para poder estar em cena de novo. E foi um processo muito bonito. O povo português me acolheu, eu morei durante 3 anos lá. Eu sempre volto, né? Eu tenho lá um pedacinho do meu coração, tá naquela terra. E eu sempre volto. E eu entendo que esse rigor de continuidade, ele vem desse lugar. Por exemplo, agora que nós estamos em cena, todos os dias você, vamos dizer assim, assina de novo o seu contrato de leasing com a sua carreira. Porque é a sua alma que está em cena, entendeu? Então, se você tiver um bom equipamento físico, mental, espiritual, você continua. Porque você tem uma responsabilidade enorme. Quando as pessoas dizem, você mudou a minha vida, eu sei que sim, porque a minha vida está mudando com o teatro, com a arte. Eu não estou cristalizada num lugar. Graças a Deus. E você é uma carreira, não é? Uma carreira irretocável, né? Personagens marcantes e comemorando 50 anos, né? 50 anos é dependendo, né, do marco zero, porque se a gente colocar ali 76, né? Que teve Quem Casa Quer Casa, teatro, e aí teve a novela também, Duas Vidas, 70. Então, se você olhar, assim, a minha primeira aparição na televisão em 1970, no Teatrinho Troll. Então, assim, esses 50 anos é que tem uma hora que você diz assim, gente, tem que dizer que começou em algum momento, entendeu? A dona Fernanda Montenegro fala que é a partir do seu primeiro cachê, né? Então, assim, na verdade, eu tenho o primeiro cachê que é de 76. Não, na verdade, eu tenho esse primeiro cachê que é de 1970. Então, se for isso, enfim, é uma carreira bem bonita, bem longa, mas é que, na verdade... Em 70 eu apareço, na verdade assim, eu fui convidada para fazer a primeira montagem da Noviça Rebelde. Eu tinha 5 anos. Aí a mamãe não deixou mesmo. Atrasou muito, porque talvez se eu tivesse entrado pelo caminho do musical, minha carreira tivesse ido por outro caminho. Entendeu? Eu tenho muita vergonha. As pessoas dizem que você tem vergonha. Eu não canto nem no chuveiro. O máximo que eu faço é assoviar. Cada vez que eu sou convidado para cantar em cena, são meses de ensaio. E, assim, eu tenho muita timidez de cantar.
apesar de ter uma voz muito boa. Eu sou uma mezzo-soprano boa, tanto que na Carla você cantava, Sim, né? sim, era lindo, lindo, lindo. E aí depois, claro, a gente não vai conseguir passar, né, toda a sua, 50 a sua anos filmografia, né, mas daí teve Duas Vidas, né, essa novela que abre ali, depois, já logo na sequência, a sua primeira protagonista, Gina, Gina. pelo olhar e aposta, né, uma aposta do Boni, e aí Sim. depois uma construção de carreira linda, Você com vai ter A Gata Comeu, você vai ter Selva de Pedra. Ali você tem uma sequência de trabalhos que... o olhar do Boni foi muito importante, porque você não constrói uma protagonista. Você revela a protagonista. E ele apostou isso desde o começo. O Daniel Filho tinha certas dúvidas, mas depois entendeu o que era mesmo e aí eu vim fazendo uma carreira bem bonita. E nesses anos todos também de carreira, além das personagens, a troca que você teve em cena, que é o que o público acompanha, mas com os diretores, né? Eval Rossano, que era bravo, né? Não mais do que a Vancini. Walter Avancini, esse era brabo pra chuchu. Marília Pêra, que te dirigiu no teatro. O Daniel né? era mais bossa nova. E aí os autores, né? Manuel Carlos, Vani Ribeiro, Glória Pérez, Maria Adelaide Amaral, Sim, Agnaldo Silva, Gilberto Braga, Silvio de Abreu, não é? Voltando um pouco... Só The Golden Boys, né? Só os melhores, né? Voltando um pouquinho à peça também, o que diz a peça Dois de Nós, quando você olha no retrovisor e vê essa carreira, o que você sente? Orgulho, não é? Né? Que você é muito exigente com o seu trabalho. Sim, sim. Profundamente exigente. Você tem que ser, né? Você é um carro de corrida e você é a pista, você é o piloto, você é tudo. Você tem que ter uma visão holística do seu trabalho. Você tem que saber onde é que está pendurado o refletor, você tem que saber onde a cortina está passando. Esse rigor ele é importantíssimo. Eu sou assim a maldição das figurinistas, porque como a minha avó ela costurava muito bem, era modelista, eu sei quando uma roupa está com defeito e a roupa não pode ter defeito. Porque ela é a segunda pele do personagem, entendeu? Você começa a vestir um personagem pela lingerie. Aí a figurinista diz, mas não aparece, mas marca. Você não pode ter. O personagem ele tem que entrar perfeito. O erro, ele, vamos dizer assim, ele é uma coisa que é interessante, por exemplo, quando você vai ter o Fina Estampa, né? O Fina Estampa, né, do Aguinaldo e do Rui Vilhena também, que escrevia particularmente esse mote, né, do Clô e da Teresa Cristina. Os acidentes cênicos que aconteciam eram adoráveis, porque a gente tinha muita comédia, e a comédia permite isso, né? Improvisos, principalmente na televisão. Mas aí você diz assim, como a Martha Graham falava, né? Ela diz assim, mas os acidentes e os erros podem dar efeitos tão bonitos, né? Mas isso tem que ter controle. Então, para você ter controle, você tem que ser muito preciso para saber o que você faz. Se você tira o pé do acelerador, você passa a marcha, o que você faz? Porque tudo é muito rápido. Isso que a gente faz é muito rápido. Então, você tem que ter uma inteligência cênica funcionando. Eu adoro. Para mim, é o grande game. Eu não tenho hábito de games eletrônicos desse tipo, mas para mim a televisão foi o grande game. Fafá tem, né? Fafá joga videogame aí que o Bruno já me contou. Mas ele revela isso também. Além das coleções de meias. Bom. Ô Cris, pra gente encerrar aqui, eu tenho uma outra curiosidade, não é? E se deixar, a gente vai aqui batendo papo, né? Conversando. Mas você, pela sua trajetória, pelo seu trabalho, né? A sua entrega, o seu estudo, a sua preparação, é um acontecimento, né? Você falou, as pessoas vão também ao teatro, claro, pelo texto, pela história, mas também para ver Antônio Fagundes, Cristiane Tolone juntos ali em cena. É um acontecimento. Você não consegue, né, ir num hortifruti, num shopping, né, no mercado, sem ser abordada, claro, com muito carinho, mas isso há muitos anos que você está nessa vitrine pública exposta, e você tem também os seus momentos, né, que você quer estar mais reservada, que você quer estar, sei lá, tem o direito de estar chateada, de estar triste, não é? É a vida, uma pessoa como outra qualquer, não é? Queria que você falasse um pouco dessa exposição, né, de tantos
muitos anos ali, porque tem, né, as abordagens, agora com as redes sociais, tem aquelas pessoas que ficam fazendo vídeo o tempo inteiro, né, te acompanhando na chegada no aeroporto, no shopping. É a sua privacidade também, mas, né, por outro lado, é a consequência, né, de um trabalho muito bem feito, que, claro, todo mundo quer ser bem-sucedido, né? Eu quero ser bem-sucedido no meu trabalho, mas o seu ofício, além do sucesso, vem a fama também e essa exposição. Você sabe, Danilo, que desde muito cedo eu percebi que eu tenho esse lado meio lobo, sabe? Assim, eu tenho uma coisa meio solo. Eu sempre saí sozinha, sempre fui a restaurante sozinha, sempre fui a cinema sozinha, teatro sozinho. Eu ando sozinho. Teve um momento da carreira que isso ficou meio complicado, principalmente quando você está protagonizando uma novela e aí você vai administrar esse tempo. Eu acho que quando você não quer ser abordado, é melhor você ficar no seu canto. Fica em casa, fica na toca, não saia. Porque as pessoas têm, se elas tiverem educação, como acontece muito, assim, eu não posso que me queixar, sabe? As pessoas que me acompanham sabem disso. E elas me respeitam muito. Assim, assim, principalmente agora com as viagens das peças, e principalmente dessa, eu tenho muita oportunidade de continuar fazendo os meus programas, ir a cinema sozinha e tal. E é bonitinho, as pessoas vêm, me cumprimentam, tiram fotografia, mas percebem que é uma atitude. Eu gosto de andar só, não é que eu não tenha boas companhias, mas a minha companhia é uma companhia que eu gosto muito também. Eu gosto. A Marília uma vez escreveu um ensaio para mim, numa das vezes que eu fui mulher do ano com a Playboy, a Marília escreve um ensaio para mim. E ela fala exatamente disso, de uma vez que ela foi numa churrascaria no Rio de Janeiro, que era uma plataforma, eu estava lá sentada numa mesa, né, curtindo a minha vodka, comendo papai, e ela diz assim, que danada, né? Ela está numa mesa estratégica, ela vê todo mundo que está no restaurante. As pessoas só veem ela se entrar em algum ângulo, mas ela está vendo todo mundo. Então, assim, eu sou uma observadora. É da natureza da minha personalidade e como atriz eu percebo que eu sou índio coletor mesmo. Eu vou olhando as pessoas. Elas acham que elas estão me vendo, mas elas estão sendo vistas por mim. Minuciosamente, não é escaneado. Eu acho esse termo um pouco... É um termo que eu amo de falar sobre pessoas, né? Você escaneia documento, gente você olha e sente. E eu percebo que com a passagem do tempo, eu estou num outro radar das pessoas também. Isso volta a me dar uma certa liberdade. Então, eu gosto de andar sozinha. Então, eu digo que as pessoas que querem tirar uma foto comigo, fiquem atentas se é um bom momento de pedir a foto. Mas quando eu estou down, como diria a Rita Lee, eu fico na toca, eu não me exponho, eu fico quieta. Na reta final aqui, não é? Tantas histórias, tantas mensagens, tantos recados aqui. Que história linda da Cristiane, não conhecia a fundo. Os nossos ouvintes aqui participando pelo nosso WhatsApp, também no YouTube. Estamos com imagens ao vivo. Cristiane Torloni está aqui, não é? Presencial, no Estúdio Bandeirantes. A Isabel, Carlos Eduardo, a Margarida Alves, a Luana, um beijo para todo mundo. A Fátima, a Sabrina e a Geni, que estão acompanhando lá também. A Karine, a Loreta. Vou passar aqui o serviço da peça mais uma vez. Dois de Nós, em cartaz no Tuca, no Teatro da PUC, na Rua Monte Alegre, em Perdizes, 1024. Sessões às quintas e sextas, às 9 horas da noite. Aos sábados, hoje, mais cedo, né? Às 8 horas, às 20 horas. E no domingo, às 5 horas da tarde. Os ingressos em simpla.com.br. Tem um perfil aqui também no Instagram do espetáculo, para quem quiser acompanhar essa jornada pelas cidades brasileiras, por Portugal. É 2 de Nós Teatro, @2 de Nós Teatro. E da Cristiane Torloni é Cris, com H, né? Cris Torloni. Tem o selinho ali de verificado e tem também o link, lá no perfil da Cristiane Torloni, tem o link, não vai dar tempo aqui da gente falar, mas tem o link que redireciona para um documentário necessário, é uma batalha de anos, né, da Cristiane Torloni, de décadas, que é Amazônia, o Despertar da Florestania, o depoimento de tanta gente que participou desse documentário, tem um trecho ali do Bituca, não é? Tem tanta gente... Nós temos 3 imortais, né? Tem o Fernando Henrique Cardoso, o Ailton Krenak, a Miriam Leitão. Tem os próximos, né? Porque eu acho que tem gente ainda chegando, assim, né? Que ainda vai pegar esse bastão. Tem esse documentário
que é necessário, que é fundamental, está no Globoplay, e esse outro projeto aí que é a história, não é, dos pais, e que em breve tá em breve. Captação. Exatamente, estamos em captação. E aí, Chanel, quando estiver aqui em cartaz, Cristiane volta. Vocês vão. Temos muitas jornadas para viver juntos ainda. Cristiane, de verdade mesmo, de coração, né? O meu ofício permite esses encontros, né, da vida, ouvir histórias como a sua. Obrigado mesmo, de verdade, Obrigada de coração. você, a sessão Danilo. terminou tarde ontem. A Cris não mora aqui, né? Mora no eu tenho base dupla, né? Porque eu sou nascido em São Paulo, né? My City. E fica entre Rio e São Paulo, então veio aqui cedo participar do programa presencial. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Você por você abrir essas portas do seu coração também para nós. Um beijo grande. Beijo, estou esperando vocês, crianças, venham. Às 11h40